nós precisamos falar sobre a eficácia da decisão final da ADO. A gente sabe que a Constituição diz que a decisão final na ADO tem o efeito de simplesmente reconhecer a omissão e de dar ciência ao órgão responsável pela omissão de que ele está omisso e de que há uma omissão inconstitucional, no caso. Mas será que é sempre assim? É isso que a gente vai ver hoje aqui nesse vídeo. Pessoal, olha só, a Constituição fala da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E ela diz que a decisão final proferida nessa ação vai simplesmente reconhecer a inconstitucionalidade e avisar o órgão responsável por ela de que ele está omisso e de que ele tem que suprir aquela omissão. Então, a decisão final na ADO ela não cria a norma a ser aplicada naquele tema. Ela não tem, então, efeitos concretos. É isso que fala a Constituição. Olha só, eu trouxe aqui para a gente o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, que fala o seguinte, está na tela para vocês aí. Ele diz: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Então, veja, quando se trata de um órgão administrativo que está omisso, né, que está causando essa inconstitucionalidade por omissão, o STF fixa um prazo de 30 dias para ele cumprir, para ele suprir aquela omissão. Mas, seja como for, ainda que seja fixado um prazo, não é a decisão da ADO que cria a norma. O STF manda o órgão administrativo suprir a omissão. Quando é um poder que está omisso, tipo o poder legislativo, o Congresso Nacional não editou uma lei para regulamentar a Constituição. Nesse caso, segundo a Constituição, o Supremo vai só dar ciência ao poder omisso de que ele está omisso, tá? Não vai ter uma fixação de prazo como uma ordem, tá? Agora, segundo a jurisprudência do STF, nada impede que, mesmo no caso de omissão de um poder, o próprio STF fixe um prazo como uma mera sugestão para aquele poder suprir a omissão, tá? Nesse caso, esse prazo não vai ser uma ordem, não vai ter um caráter mandamental, diferentemente do que ocorre quando a omissão é de um órgão administrativo. Quando é de um órgão administrativo, é uma ordem, né? Cumpra em 30 dias, tá? De qualquer forma, a Constituição não dá à decisão da ADO um caráter um caráter concreto, não dá a eficácia de concretizar, de criar a norma para suprir aquela omissão. E a jurisprudência tradicional do STF é nesse sentido também, de não dar à ADO uma eficácia concreta. Tá? Agora, apesar disso, existem casos na jurisprudência do STF em que ele deu eficácia concreta à decisão final da ADO. Tá? Esses casos, até 2023, eram bem espalhados, eram esporádicos, tipo um caso a cada 2 anos, né? Nunca passar de mais de um caso por ano, enfim, coisas isoladas, tá? Só que em 2023 a gente teve 2 casos em que o STF deu eficácia concreta à decisão final da ADO, tá? Não significa que em 2023 todas as ADOs que foram julgadas tiveram efeitos concretos. Não, teve ADO que foi julgada na qual o STF simplesmente reconheceu a omissão inconstitucional e não concretizou a norma. Mas teve esses 2 casos, né, 2 casos em um mesmo ano, em que o STF deu eficácia concreta à ADO. Isso mostra para a gente uma tendência. A tendência de isso acontecer cada vez mais, de ser mais comum a partir de agora, que a ADO tenha efeitos concretos. Tá? Vamos ver aí, joguei na tela, né, vou jogar na tela para vocês, os precedentes em que o STF já deu eficácia concreta à ADO, né? São os precedentes em que o STF julgou a ADO, reconheceu a omissão inconstitucional e definiu a norma a ser aplicada. Tá? Ou ele definiu de imediato na própria decisão da ADO, ou ele fixou um prazo para o poder omisso suprir a omissão e, não cumprido o prazo, o judiciário fixaria a norma. Tá? E vejam só, então a gente tem a possibilidade... Deixa eu voltar aqui para mim, porque eu preciso explicar melhor isso para vocês. Quando o STF
na decisão que julga a ADO, ele reconhece a omissão e já fixa a norma que vai ser aplicada, ele está aí adotando uma eficácia concretista direta, porque ele está diretamente fixando a norma que tem que suprir aquela omissão. Ele não espera, ele não dá prazo, ele já diz qual é a norma. Mas quando o STF fixa um prazo e fala, olha, se não cumprir o prazo, eu vou fixar a norma. Quando ele faz isso, ele está adotando também uma eficácia concreta para a ADO, mas é uma eficácia concreta ou concretista intermediária, porque primeiro ele dá a oportunidade de o poder público omisso suprir a omissão e só depois é que ele vai atuar para definir a norma aplicável naquele tema, tá? A eficácia concretista intermediária é a regra no mandado de injunção. A lei do mandado de injunção fala que a decisão no mandado de injunção tem eficácia concretista intermediária, tá? Bem, então, nesses casos em que o STF deu eficácia concreta à ADO, ele chegou a adotar tanto a eficácia concretista direta quanto a eficácia concretista intermediária, tá? Mas nas mais recentes, ele adotou a eficácia concretista intermediária, beleza? Vamos ver, vou jogar na tela para vocês aí. Olha só, na ADO 25, foi uma ADO que discutia critérios para a repartição de determinadas receitas tributárias, tá? Precisava de uma regulamentação que não tinha sido feita. Aí o STF falou o seguinte, olha, determino que seja suprida essa omissão e se não for suprida num prazo, quem vai fixar a norma é o TCU. O TCU vai fixar. Então veja, nessa ADO o STF adotou uma eficácia concretista ou concreta, né? Intermediária. Na ADO 26, o STF falou o seguinte, olha, o Poder Legislativo está omisso em relação à tipificação como crime da homofobia e da transfobia. Então, eu vou realizar uma interpretação conforme a Constituição para enquadrar a homofobia e transfobia na lei do racismo, como crime de racismo. Então, aqui o STF, ele próprio já definiu a norma aplicável. Ele falou, enquanto o Congresso não legislar, eu já enquadro aqui como racismo. Então, veja, ele aplicou aqui o que é uma eficácia concreta, direta. Na ADO 30, foi um caso em que se discutia uma omissão na lei de isenção de IPI, porque a lei previa isenção para pessoas com deficiência e não colocou pessoas com deficiência auditiva. Aí o STF reconheceu que houve uma omissão inconstitucional quanto às pessoas com deficiência auditiva e na própria decisão falou, eu estendo essa isenção para as pessoas com deficiência auditiva até que a lei seja alterada. Então ele novamente adotou aqui uma eficácia concreta, direta. Então veja, o primeiro caso foi em 2016, o segundo em 2019, o segundo em 2020. Então, casos isolados, né? Em 2023, a gente teve duas ADOs julgadas com efeitos concretos. A ADO 38 e a ADO 20. Na ADO 38, se questionava o quê? A omissão do Congresso Nacional em legislar sobre os critérios de distribuição das vagas de deputado federal entre os estados de acordo com a população de cada estado. Fazia já muitos anos aí que o Congresso Nacional não editava uma lei sobre isso e foi impugnado porque o quê? Porque essa omissão estava gerando uma distorção. Né? Os estados vinham com a população crescendo e estavam ficando subrepresentados. Na ADO 20, o que se impugnou foi a falta de lei disciplinando a licença paternidade. Nos dois casos, o STF falou o seguinte, olha, tem omissão inconstitucional, e eu fixo um prazo para o Congresso Nacional legislar sobre isso. Se ele não legislar, o próprio Poder Judiciário vai fixar a norma aplicável. No caso das vagas de deputado federal, ele falou que quem fixaria a norma seria o TSE. E no caso da licença paternidade, o STF disse que quem fixaria a norma seria o próprio STF. Então ele falou, se o Congresso Nacional não disciplinar a licença paternidade, eu vou disciplinar. Beleza? Então, nos dois casos, o STF adotou uma corrente concretista ou concreta intermediária. Então, vejam, o STF, quando dá eficácia concreta à ADO,
ele admite a aplicação tanto de uma eficácia concreta direta quanto de uma eficácia concreta intermediária. Mas, na maioria dos casos, ele aplicou uma eficácia concreta intermediária e nos casos mais recentes, que foram de 2023, ele aplicou também uma eficácia concreta intermediária. Então, se o tema aparecer na prova, você vai fazer o quê? Qual é a eficácia da decisão da ADO? Depende de como vier a pergunta. Tá? Numa prova objetiva, você tem que ver as alternativas e marcar a que for menos errada ou a que for mais certa. Então, por exemplo, dentre as alternativas tem dizendo a eficácia de dar ciência ao poder omisso e, se for órgão administrativo, fixar um prazo de 30 dias. Está correto. Se uma alternativa falar assim, o STF admite que a decisão da ADO tem efeitos concretos. Está correto? Está correto também. Então vocês vão ter que analisar como o tema for cobrado na questão da prova, especialmente se for uma prova objetiva, tem que analisar todos os detalhes de todas as assertivas e responder de acordo com essa jurisprudência que a gente acabou de ver. Beleza? A regra é a tradicional que você mantém ainda. A decisão na ADO é uma decisão só para reconhecer a omissão e dar ciência ao responsável de que ele está omisso. Só que, excepcionalmente, o STF também admite, em alguns casos, que a ADO tem uma eficácia concreta. Tá? Geralmente, ele faz isso a depender do tema debatido nos autos, né? A relevância do tema, a urgência de resolver aquele problema causado pela omissão. Né? Então, a gente teve um caso de licença-paternidade, um caso de representação dos estados na Câmara dos Deputados, um caso envolvendo repartição de receita tributária que é importante para fins do Pacto Federativo. Teve o caso da homofobia e transfobia, que também é uma questão grave, né, porque tem muito preconceito. Enfim, então foram casos de temas sensíveis. Seja como for, a regra é a ADO serve para reconhecer a omissão e dar ciência. Excepcionalmente, o STF admite sim que tem eficácia concreta. Na maior parte dos casos em que o STF deu eficácia concreta, ele adotou a linha concretista intermediária, mas também teve casos da linha concretista direta em ADO. Beleza? Então, fiquem ligados. É um tema importante para a prova, certamente vai aparecer em algum concurso. Tá bom? Curtiu o vídeo? Deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, porque a gente está toda hora disponibilizando conteúdo como esse e ativa as notificações para saber sempre que a gente postar coisa nova. Beleza? É isso aí. Valeu, galera, e até a próxima.